2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Amém? A palavra do Senhor diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Vamos falar um pouco da Bíblia. A Bíblia foi escrita num período de aproximadamente 1500 anos entre Moisés e João na ilha de Pátimo. 40 autores foram usados por Deus para escrever a Bíblia. Cada um deles de culturas diferentes, muitos deles de culturas diferentes, de vertentes diferentes, de línguas diferentes. Cada um deles viviam em circunstâncias diferentes e em momentos diferentes da história. Mas você não consegue encontrar uma contradição dentro da Bíblia. E aí talvez você diga: não, pastor, tem contradições sim. E eu desafio você, ou qualquer um que estiver nos assistindo, a mostrar uma contradição bíblica. Pastor, olha o que você está arrumando, pastor. Meu irmão, ou você crê que a Bíblia é a verdade absoluta de Deus na terra para o homem, ou você não crê. Eu creio, e eu creio que aqui tem uma igreja que acredita que a palavra de Deus é mais que suficiente para nos instruir, para nos corrigir, para nos admoestar. É mais do que suficiente para que nós possamos conhecer a mente de Deus. Naquilo que nos é permitido, que nos é possível, a Bíblia revela para nós quem é Deus. Naquilo que nós conseguimos compreender, a Bíblia é mais do que suficiente. Mas infelizmente existem alguns crentes que duvidam da veracidade da Bíblia. Alguns dizem assim: ah, mas a Bíblia não foi, como é que foi formado o cânon da Bíblia? Como que esses livros foram compilados? Quem foi que decidiu quais seriam os livros? E eu digo para você: o Espírito Santo de Deus. Pastor, mas eu li na história que quem compilou esse livro foi nos tempos justamente daquele homem que o senhor falou no início, que não foi um homem muito bom para a igreja. Foi nos tempos do imperador Constantino, lá no concílio de Nicéia. Pastor, eu estudei na história que foram eles, a igreja católica, que compilou a Bíblia. E eu digo para você: sim, mas em nenhum momento a Bíblia deixou de ser conduzida e guiada pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, mas e se eles mudaram alguma coisa? E se alguém mudou alguma coisa? Deixa eu te mostrar alguns argumentos. Veja, por que a igreja não mudou a Bíblia? Porque, imagina, se a igreja estava nesse tempo, já havia a oração a santos, já havia a intercessão de santos, ou que eles acreditavam ser feita por santos, sendo que a Bíblia deixa bem claro que só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E a Bíblia deixa claro que além de Jesus Cristo, o Espírito Santo, que não são 3, 4 pessoas diferentes, que faz parte da mesma pessoa, o Espírito Santo também intercede por nós. Já havia a oração a santos, mas a igreja não tirou da Bíblia os textos bíblicos que afirmam que Deus é contra a idolatria. Essa é uma das provas de que a Bíblia não foi alterada. Se ela tivesse sido alterada, teria sido alterada para beneficiar aqueles que a alteraram. Essa é uma das provas. A Bíblia tem mais de 2.000 profecias. E não são qualquer profecias, não são profecias infundadas. Muitas delas já se cumpriram, muitas delas estão se cumprindo, e muitas delas vão se cumprir. Ou você é aquele tipo de crente que acredita em meia Bíblia, né? Não, eu acredito, olha, realmente, muitas coisas que a Bíblia diz já aconteceu, mas anda como se a eternidade não fosse uma realidade. Mas anda como se a volta de Jesus e o juízo de Deus não fossem realidades. Vive como um crente que acha que Deus nunca vai voltar, Jesus nunca vai voltar. Desvia de uma hora para outra, abandona o evangelho, abandona as suas atividades que Deus confiou,
toma suas decisões por conta própria. Nós precisamos olhar para a Bíblia e ver que a Bíblia, ela é real. E olha o que nós temos como declaração de fé da nossa igreja. Para nós a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus, inerrante, infalível, inspirada por Deus, única regra de fé e prática do cristão, que foi dada a nós por meio de homens santos que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, sendo ela o instrumento indispensável do Senhor, não só para a salvação do pecador, mas também para o crescimento do crente na santificação. Nós temos logo abaixo o pilar, um dos pilares da reforma protestante. Somente as Escrituras. Nós reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina, escrita única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado, e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, ou que o Espírito Santo fale independente de ou contrário, ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Nós não aceitamos aquelas pregações, sabe? Já viu aqueles crentes, aqueles pregadores que tem muita pompa pela experiência que viveu, ou pelas experiências, e a pregação é toda fundamentada nas experiências pessoais. Eu não estou dizendo que não é bíblico ou que é proibido, vetado alguém dar um testemunho de milagre, de transformação. Eu estou dizendo que a pregação das Sagradas Escrituras, a pregação bíblica, a pregação cristã, não é testemunho de vida do indivíduo. É a palavra de Deus sendo exposta. É Deus sendo revelado, são as Escrituras. Se for necessário, para trazer luz ao entendimento dos ouvintes, falar alguma coisa que tenha a ver com a vida do indivíduo, ok, mas não ser o veículo exclusivo da palavra de Deus, porque o veículo da palavra de Deus são as Sagradas Escrituras. Essa é a nossa declaração de fé. O Espírito Santo, nós cremos na palavra de Deus, e a palavra de Deus deixa bem claro que o Espírito Santo é ordeiro. Nós cremos que por mais manifestações que hajam, e nós não somos contra a manifestação do Espírito Santo, nós não cremos que o Espírito Santo vai fazer algo que esteja contrário à Bíblia, à palavra de Deus. Nós não cremos que o Espírito Santo vai trazer o rema, e me dá até nervoso de falar essa palavra, infelizmente, porque ela tem sido distorcida nos nossos dias, com a deformidade que a igreja tem vivido. Muitos líderes têm abandonado a Bíblia e dito assim: eu tenho um rema da parte de Deus para ministrar sobre você. E eu não sei se você sabe, existem duas palavras gregas para se referir à palavra. O rema é a palavra proferida pela boca, o logos é a palavra escrita. A Bíblia é o logos de Deus. Deus manifesta, Deus fala, Deus traz rema sobre nós, sim, mas o rema, a palavra proferida, sem estar nas Escrituras, sem você, não, mas eu não vejo, nunca li isso na Bíblia. Não, mas o texto, a revelação do texto é essa. Nunca deve ser aceita se não estiver em conformidade com a palavra de Deus, porque o rema jamais vai estar distante do logos. A palavra proferida jamais pode estar alheia à palavra de Deus revelada nas Escrituras. É nisso que cremos. É nisso que cremos. Nós precisamos ver o seguinte: quando nós olhamos para a história, nós vemos muita gente duvidando da Bíblia e querendo colocar a Bíblia em questão, querendo colocar a Bíblia como se fosse um livro infundado, uma história sem pé nem cabeça. Tentam argumentar de todas as formas contra a Bíblia, mas deixa eu te dar rapidamente
alguns argumentos científicos. Para mim, só a Bíblia é o suficiente. Eu creio que para você também. Amém ou não amém? Mas deixa eu mostrar para aqueles que duvidam. E talvez você tenha uma certa dúvida lá no fundo do coração. O Espírito Santo não traria essa palavra se fosse desnecessário. Veja. Se você tem dúvida da Bíblia como a palavra de Deus, deixa eu te mostrar alguns argumentos muito interessantes. Cientistas comprovam que as profecias bíblicas são verdadeiras. Veja comigo. Até 1687, ninguém sabia que a Terra flutuava no espaço. Isaac Newton, em 1687, disse: a Terra, olha o que ele disse, eu vou ler. Isaac Newton descobriu a lei da gravitação. Ninguém sabia que a Terra flutuava no universo. Então ele descobriu isso. Mas 3.500 anos antes, a Bíblia já falava isso, no texto de Jó, capítulo 26. Presta atenção para você não falar, não, acho que o pastor interpretou assim. Leia comigo, por favor. Jó, capítulo 26, verso 7. Quando Isaac Newton descobriu que a Terra estava flutuando, quando ele descobriu a lei da gravidade, Deus que criou a lei, já tinha revelado ela aos seus santos. Presta atenção. Jó capítulo 26, verso 7. Amém? Ele estende o norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o... Meu Deus do céu! Mas como que Moisés sabia disso? Como que o autor do livro de Jó sabia que a terra estava suspensa pelo nada, se não havia ainda a ciência moderna? Se Isaac Newton só foi descobrir isso em 1687. Sabe por quê? Porque a Bíblia é a verdade de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso. Eu não sei se você crê, mas eu creio. A Bíblia é a verdade de Deus. Quer mais uma prova? A Bíblia também registrou a translação do sol há 3.000 anos atrás. Presta atenção nisso. A Bíblia registrou a translação do sol há 3.000 anos atrás. Salmos capítulo 19, verso 4. Salmos 19, 4. Presta muita atenção. Oh, Espírito Santo de Deus. Salmos 19, 4 diz assim: mas a sua voz ressoa por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. Verso 5, presta atenção nesse verso 5. Que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Veja o verso 6 agora. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra extremidade. Nada escapa ao seu calor. Olha a Bíblia falando da translação do sol, antes que a ciência descobrisse isso. Porque presta atenção, o ser humano, a humanidade, só descobriu no século 20 que o sol girava em torno do centro da galáxia. Só no século 20 que o ser humano descobriu isso. A Bíblia já tinha falado isso há 3.000 anos atrás. Sabe por quê? Porque a Bíblia é a verdade de Deus. Quanto mais eu estudo a ciência, mais eu vejo a veracidade da Bíblia. Olha outra prova disso. Há 3.500 anos atrás, a Bíblia descreveu o centro da terra. Presta atenção. Olha, meu Deus. Há 3.500 anos atrás, a Bíblia descreveu o centro da terra. Como que é o centro da terra? Presta atenção. Jó capítulo 28, verso 5. Diz assim, Jó 28, 5. A terra da qual vem o alimento, ou o pão, dependendo da tua versão, é revolvida embaixo como que pelo fogo. Como é que o autor da Bíblia sabia disso, se a ciência moderna ainda não existia? Ele falou do núcleo da terra. E aí nós vemos na ciência o seguinte: o geofísico Benno Gutenberg descobriu o núcleo externo da terra em 1930. Mas a Bíblia já estava falando sobre isso
há 3.500 anos atrás. Tudo que Deus mostra na Bíblia Sagrada, a ciência só pode comprovar, porque a Bíblia é a verdade de Deus. Se você entende isso, libera um som de glória e aplauda ao Senhor Jesus. Presta atenção nisso aqui, para a gente concluir. Presta atenção, você está vendo que a ciência só comprova a Bíblia? Isso aqui não é um pastor evangélico falando, isso aqui é dado histórico. É dado histórico. Por isso que nós podemos acreditar que somente as Escrituras são suficientes. Por isso que nós podemos acreditar como as Escrituras sendo a verdade de Deus, porque existem muitas provas. Veja, há 3.500 anos atrás, ninguém conhecia o ciclo da água. Ninguém. 3.500 anos atrás, ninguém conhecia o ciclo da água. Mas há 3.500 anos atrás, olha o que foi dito em Jó capítulo 36, verso 27 e 28. Ciclo da água, você lembra? Ciclo da água, a água evapora, sobe para o céu, condensa, depois ela cai do céu em forma de chuva. Ciclo da água, ninguém sabia disso há 3.500 anos atrás. A ciência só revelou isso bem depois. Veja, Jó capítulo 36, verso 27. Olha o que diz: pois atrai a si as gotas d'água, e do seu vapor as destila em nuvens. Veja o verso 28. Que as nuvens derramam e gotejam abundantemente sobre os homens. Eita! Como que o autor da Bíblia sabia que acontecia isso? Deus está no céu e Ele atrai para si as águas. Como é que acontece isso? O sol, com todo o seu poder, com o seu calor, ele faz evaporar, irmãos, toneladas de água. E essa água, em forma de vapor, sobe a atmosfera. Ela se condensa, torna-se nuvem. E quando uma nuvem se choca com a outra, a descarga que ela produz faz com que aquela condensação agora se torne na queda d'água. Evaporação, condensação e precipitação, não é isso? Amém ou não amém? Amém. Olha, como que o autor da Bíblia sabia isso? Porque, historicamente, a ciência só veio descobrir isso no século 16 e 17. Só no século 16 e 17. O ciclo da água não era conhecido até o século 16 e 17, quando Pierre Perrault, falar em francês, Pierre Perrault e Edmund Moriot descobriram através de experimentos como funcionava o ciclo da água. Nosso Deus é um Deus de leis, mas não é só um Deus de leis, o nosso Deus é um Deus de leis perfeitas, irmãos. Perfeitas! Deus não precisa da ciência humana para poder se revelar, não. A ciência humana, quando equiparada com a glória de Deus, é loucura. Porque Deus é perfeito nas suas leis. Aí talvez você diga assim: mas esse Deus aí, pastor, desculpa, mas eu não consigo ver Deus. Mas você não consegue ver um monte de coisa. Eu falei isso aqui numa das ministrações passadas. Você não consegue ver eletricidade. Consigo sim. Não, você não consegue não. Você vê descarga elétrica. A energia elétrica, a eletricidade você não vê. Você não consegue ver as micro-ondas do seu micro-ondas, né? Você bota lá para esquentar, o negócio sai quentinho. Daqui a pouco você tira, está quentinho. Mas você viu fogo lá? Não. Micro-ondas. Você não consegue ver ondas de rádio, mas você fala no celular. Você assiste televisão. Você vê vídeos na internet. Você assiste as pregações do Ministério Livres em Cristo. Você não consegue ver as ondas de rádio, mas elas são reais. Você vê o vento? Não, você não vê o vento, mas ele é real. Você pode sentir ele. Do mesmo jeito, você pode até não ver Deus, mas aqueles que estão diante dele com certeza irão senti-lo. Irão senti-lo. Olha, você não vê a gravidade. Isaac Newton veio com essa lei, que não foi ele que criou, obviamente, foi o nosso Deus eterno. Mas você não vê a gravidade, você não pega a gravidade, você não toca na gravidade, mas a gravidade é real. Ela existe. Ela existe, porque o nosso Deus é um Deus de leis perfeitas, e a Bíblia é a verdade de Deus. Aleluia. Veja,
para nós concluirmos aqui, para encerrar, eu coloquei na minha conclusão algumas frases de alguns grandes cientistas. Veja essa. E que Deus me ajude nos nomes. Deus que é bom criou o universo ordenadamente para nós. Quem foi que escreveu isso? Astrônomo Nicolau Copérnico. Copérnico, essa é a pronúncia correta. Nicolau Copérnico, né? Ok, agora eu lembrei. Deus, olha o que esse astrônomo escreveu. Deus, que é bom, criou o universo ordenadamente para nós. Aí tem uns cabeção hoje em dia, que eu sou inteligente. Como que alguém intelectual pode aceitar o Evangelho? Como que alguém intelectual pode aceitar a Bíblia? Eu acho que a pergunta mais coerente é: como que alguém intelectual não aceita a Bíblia, sendo ela tão comprovada cientificamente e comprovando a ciência para a glória de Deus? Porque os grandes cientistas que eles estudam, a maioria deles acreditavam no Deus Criador do universo. A maioria. Veja uma outra frase, agora de Isaac Newton, diz o seguinte: o sistema mais lindo do Sol, planetas e cometas, só pode proceder da sabedoria e poder de um ser inteligente e poderoso, e na explicação do seu poder, ele é chamado de Deus. Aleluia! Esse é o nosso Deus, irmãos. A ciência não pode refutá-lo, porque Ele é real, Ele é real, Ele é real, Ele é real. Eu não sei se você crê nisso, mas o nosso Deus é real. E a palavra dEle é tão real quanto Ele. Não há contradições, não há dificuldades, sabe? O grande problema não está na dificuldade de ler a Bíblia, não está na dificuldade de entender a Bíblia, as Escrituras Sagradas. O grande problema está nas nossas debilidades, não na Bíblia, não em Deus. Deus é perfeito, a palavra dele é perfeita. As debilidades estão em nós. As dificuldades de compreensão, de entendimento procedem do nosso interior. Mas aí nós temos uma esperança maravilhosa, que o irmão de Jesus, Tiago, escreveu na sua carta universal, dizendo o seguinte: olha, se você precisa de fé, peça a Deus. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é como a onda do mar que vai e vem. Não pense tal homem que receberá algum favor de Deus. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus, peça com fé. Ele não lança no rosto, Ele te dá sem nada improperar. Ele te dá sem que você precise dar nada para Ele em troca. Basta você pedir: Senhor, me dá sabedoria, me dá sabedoria, me dá sabedoria. Eu preciso de sabedoria. Mas para quê? Para que você quer sabedoria, minha filha? Ah, Deus, eu quero sabedoria para saber, para tirar onda com os outros. Ele vai dizer para você: a sabedoria não foi feita para você. Porque, como foi dito no estudo de terça-feira, sabedoria só por sabedoria gera vaidade. A sabedoria deve ter um fundamento, um princípio. A base da sabedoria deve ser o amor. A base da sabedoria, sabe por quê? De fato, a base da sabedoria é o amor. O nosso Deus é amor. O nosso Deus é amor. Ele não só tem sabedoria, mas Ele é a verdadeira sabedoria. Dele procede a sabedoria. Ele é a base da sabedoria. Então, quando nós pedimos sabedoria para orientarmos, instruirmos, para nós ajudarmos o próximo, então Ele dá por misericórdia e graça a cada um daqueles que pedem com fé. Você precisa de sabedoria, peça a Deus. Precisa de sabedoria para exercer o seu trabalho para a glória de Deus, peça a Deus e Ele te dará. Precisa de sabedoria para poder passar na prova, porque você quer glorificar a Deus com isso, porque você quer ser um profissional na área que Deus colocou como seu chamado. Então peça a Deus sabedoria, Ele te dará. Seja o que for, peça a Deus sabedoria, se for para a glória dEle. Veja o que nós aprendemos na terça-feira: se pedirmos alguma coisa conforme a vontade dEle, Ele nos concede. Esse é o nosso Deus, irmãos. A Bíblia é a verdade de Deus. Nunca duvide disso. Foi Deus quem escreveu. Foi Deus quem escreveu. Ele usou homens santos, separados, cortados, divididos do corpo do pecado, para escreverem as palavras sagradas. A Bíblia é a palavra de Deus. Como você tem tratado a sua Bíblia? E eu não estou falando de colocar florzinha e enfeites e adornos nela, não. Não estou falando de idolatria.
Não estou falando de ficar beijando Bíblia, abraçando Bíblia, cheirando Bíblia, fazendo qualquer coisa desse tipo. Eu estou falando, você tem tido relacionamento com o Deus da Bíblia. A única forma de ter um relacionamento com Ele é por meio dela. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Somente as Escrituras são suficientes para revelar Deus. Para revelar Deus. Tem gente procurando entender Deus por meio de tantas coisas. Irmãos, e como eu gostaria de não ter que precisar trazer a ciência para revelar a Palavra de Deus e a verdade de Deus para muitos, para alguns de vocês. Como eu gostaria que só ler o texto bíblico, que só falar a Palavra de Deus fosse mais que o suficiente. Mas eu espero em nome de Jesus que o Espírito Santo, com tudo isso que Ele ministrou sobre nós, Ele tenha trazido sobre o teu coração a certeza absoluta de que a Palavra de Deus é real, de que a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé. Fique de pé e diga assim: eu creio. Se você crê, diga: eu creio que a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus, inerrante, infalível, perfeita, porque foi escrita por Deus, através de homens, inspirados pelo Espírito Santo. Diga assim: eu creio que as profecias que Deus liberou na palavra dele. Não, mas fala com voz de crente: eu creio que as profecias que Deus liberou na palavra dele vão se cumprir na minha vida, na minha casa, na minha família, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Quantos creem nisso, libere um som de glória e aplauda o Rei dos Reis. Libere um som de glória no meio das palmas. Exalte aquele que é santo. Exalte ao autor das Sagradas Escrituras. Exalte ao autor da palavra viva e eficaz. Aleluia. Feche os seus olhos.